no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A bancada do Ceará bateu a porta do governo federal para pedir agilidade na liberação de recursos do orçamento da União para os municípios. A agenda foi aberta pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que se reuniu nesta terça-feira em Brasília com deputados federais do Ceará. Mais informações agora com o repórter Carlos Alberto. Congressistas cearenses se reuniram com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nessa terça-feira para tratar sobre a liberação do dinheiro de emendas de bancada e de sobras da extinção do orçamento secreto. Deste grupo, são 9,8 bilhões em recursos e o governo já começou a liberar uma parte. Agora, o bloco estadual tenta conseguir uma fatia desse montante para aplicar em projetos prioritários para o governo local, sobretudo na saúde. Nessa mesma linha, os parlamentares participam de encontro com o governador Eumano de Freitas nesta quarta-feira, dia 5, para listar quais são os projetos estruturantes da gestão. É o que explica o coordenador em exercício da bancada, deputado Mauro Filho. Um dos setores que mais demandam custeio, a saúde, deve estar no centro dessas reivindicações. O Hospital da Universidade Estadual do Ceará, o UES, que deve ser inaugurado com 600 leitos, é um dos focos da articulação. Segundo Mauro Filho, há 68 milhões em emendas pendentes de liberação para esse fim. Composta por 25 membros, a bancada cearense tem 9 representantes na Comissão Mista de Orçamento, entre 3 titulares e 6 suplentes. Os titulares são Matheus Noronha, do PL, Mauro Filho e Eunício Oliveira, do MDB. Os suplentes são os senadores Cid Gomes e Augusta Brito, além dos deputados Júnior Mano, Luiz Gastão, Leônidas Cristino e Danilo Forte. Este, inclusive, foi o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, a LDO. Com notícias da redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, 2024 já está começando porque o governador Eumano de Freitas desembarca em Brasília para tratar sobre a reforma tributária, que nesse momento gera muita polêmica em relação ao projeto que tramita no Congresso Nacional, mas o foco também da agenda de Eumano de Freitas em Brasília é o orçamento da União de 2024. Como bem relatou o repórter Carlos Alberto, os deputados federais e senadores já estão sendo convidados para a primeira reunião em que Eumano vai expor quais são as prioridades do estado do Ceará no orçamento da União de 2024. Reunião que é simbólica, jornalista Beto Almeida, porque abre o debate nesse novo ciclo político do país e na continuidade desse ciclo administrativo do estado do Ceará, no contexto da elaboração do orçamento da União. Ou seja, a expectativa é que com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os cofres estejam mais abertos para o estado do Ceará a partir dessa mobilização do governador Eumano de Freitas. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, Luzenor, na realidade, assim, são muitos interesses nessas reuniões que estão levando a Brasília governadores, prefeitos e fazendo pressão sobre as suas bancadas. No caso, aí da bancada federal do Ceará, primeiro, esse encontro que o governador Eumano de Freitas tem hoje em Brasília com a bancada, ele tem uma prioridade, que é exatamente discutir aqueles chamados projetos estruturantes para tratá-los, de como serão encaminhadas as verbas das emendas de bancada e principalmente essas sobras que nós estamos tratando aí, que é exatamente aquelas sobras da extinção do orçamento secreto. Mas não são sobras, não é qualquer sobra não. A gente está tratando de 9 bilhões e 800 milhões de reais em recursos, que o governo já começou a liberar uma parte, mas agora a bancada do Ceará tenta conseguir uma fatia desse montante exatamente para fazer a aplicação no que ele chama de projetos prioritários para o governo Eumano Freitas. E aí sim, entra a necessidade do governo chegar junto à bancada,
Federal para dizer exatamente quais são as prioridades dentro dessa relação de projetos estruturantes dele. É claro que aí já está também de olho o orçamento de 2024, porque nem tudo vai dar para ser atendido, nem todas as obras estruturantes do governo do Ceará serão atendidas com essas sobras de verbas, por exemplo, do orçamento secreto e das emendas de bancadas que estão para ser liberadas. Tem prioridades? Tem. Qual é a prioridade no momento exatamente agora? É a questão da liberação de verbas para tocar a conclusão do hospital aqui da UES, que vai ser o maior hospital público aqui do estado do Ceará. Então são prioridades, mas para além disso, tem uma questão que é ainda tão prioritária quanto, que é o posicionamento da bancada do Ceará em relação à questão da reforma tributária. A gente fica falando muito da questão da reforma tributária e já a gente... Pois não, Não, Beto. eu estou falando isso por quê? Porque na realidade, Luciano, nós vamos, nós temos mais de quase 500 prefeitos em Brasília, vários governadores, entre eles é o Mano de Freitas, porque esta semana é crucial. Na realidade, a intenção do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, era fazer essa votação até depois de amanhã, sexta-feira. Mas o Congresso funciona, ele entra em recesso, aliás, no dia 18 de julho. E na perspectiva que a coisa anda, Luciano, ou esse relatório do relator Aguinaldo Ribeiro passa por mudanças, ou talvez isso nem consiga ser votado agora. Então, é humano ter essa prioridade hoje em Brasília. Primeiro, tratar do que é prioritário nessa questão da liberação do que é dos projetos estruturantes para receber essas emendas parlamentares e ainda as verbas do chamado do orçamento secreto, discutir principalmente essa questão do que fica para 2024 e reforma tributária. Isso é essencial. Os estados não estão satisfeitos, eles não estão satisfeitos com a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional que foi criado para exatamente compensar os estados com as perdas com o fim da guerra fiscal, mas não estão satisfeitos e principalmente acham que vão perder o controle porque vão deixar de arrecadar o ICMS.